Então, a rede cegonha, ela vem com bastante critérios, isso a gente vai ler, né? Na teoria, ela tem um funcionamento bem dinâmico e parece ser uma coisa bem interessante. A nossa prática aqui é mais ou menos assim. A gente faz o pré-natal, que ele é compartilhado comigo, que sou enfermeira, mais a doutora Pamela. Aí a gente cadastra, pede os exames e faz um vínculo bem interessante. Cada vez que essa gestante, ela vem aqui, né, ela é bem priorizada, né? A gente tenta fazer busca ativa, a gente tenta introduzir o NASF para poder dar alguns apoios na psicologia, fisioterapia, nutrição. Os grupos aqui funcionam muito bem. Isso está relacionado à atenção básica. Quando a gente tem um problema maior, a gente tem uma ficha, além daquela que a gente preenche, que é da caderneta, né? A gente tem uma que é para o pré-natal de alto risco, que a gente preenche aqui. E tem alguns dados que tem que dar 10 pontos, essa pessoa seria já de alto risco, tá? Aí, esse alto risco, ele é com a doutora Milena, que ela é ótima, né, super comprometida. Por exemplo, agora a gente está tendo uma paciente aí com alteração de diabetes, fazendo uso de insulina, bem descompensada. Então, a gente chega a mandar pelo WhatsApp dela, né, todos os exames, esse controle da insulina, tudo, e ela dá uma resposta bem interessante. Outra coisa que a gente faz é, mesmo que o paciente está indo lá no alto risco, como a gente não tem contato, porque a gente tem um sistema aqui que é o GEMOS, que não é o mesmo do Crescem, então a gente não consegue saber o que está acontecendo lá. Então a gente acaba compartilhando bastante, né? Ou pelo WhatsApp, por telefone, ou a paciente também vem aqui, né? Não fica só no Crescem, a gente está a parte como que essa paciente está, e porque a gente ainda tem bastante vínculo com essa paciente. Até aí tudo bem. Quando chega no hospital, daí isso é complicado. A única coisa que a gente tem de referência é que depois que o bebê nasce, eles avisam, né, pelo Itajaí, Nascer Itajaí, não sei bem como é que é o nome, mas é uma pessoa que fica lá durante a semana, né, que é uma enfermeira, e que ela passa os contatos do nascimento pra gente até o 5º dia, 7º, tá em contato com essa criança e com essa gestante, e daí dando continuidade relacionado ao recém-nascido, né, do atendimento, e a essa puérpera, tá? Quanto a como que é o funcionamento do hospital e a troca que a gente tem, é nula. Essa troca com o hospital é péssima, a gente não tem muita não, sabe? Fica muito mais uma coisa se tiver algum problema, de a atenção básica querer colocar que o problema não foi aqui, que a gente deu toda a assistência, e o hospital também está tentando colocar que de repente esse pré-natal não foi bem feito, não tem uma coisa de parceria, sabe? Isso é bem complicado, assim. E depois a outra coisa que eu acho é que essa gestante, ela também, se ela optar por um parto normal, a gente também não tem nenhum trabalho aqui que a gente possa fazer para dar condições de trabalhar bem esse períneo, para ela ir ter um parto, né, normal, como é para ser, né? Sem o que às vezes acontece, que a gente está pegando, assim, laceração, assim, bem importante às vezes, aonde isso vai ser um prejuízo para essa mulher mais tarde, né? Bem comprometida, aquelas lacerações totais, assim. Aí eu não acho que isso é um parto normal na minha concepção, né? Então teria que ter um trabalho, mas pelo número de gestantes que a gente tem aqui, a gente não consegue, né? Mesmo tendo fisioterapeuta aqui pelo NASF e tudo, a gente não consegue estar fazendo um trabalho adequado para trabalhar o períneo dessas gestantes, tá? Mas de qualquer maneira, no hospital, o critério é que vai ser feito um parto normal. A laceração acaba não sendo um problema, mas eu acho que está sendo, porque a gente já pegou processo infeccioso, já pegou problemas que mais tarde, né, essa paciente vai acabar tendo, assim, né? Quando, às vezes, o problema não acaba sendo imediato, né? Controle de esfíncter, né?
né? Todas essas coisas que vão comprometer numa laceração importante, tá? Outra coisa que eu acho que devia ter uma casa da gestante, né? Para essa gestante, quando ela começa a entrar naquele processo de trabalho de parto, né? Que não é o imediato, que ela pudesse ficar lá para ser monitorada, né? Às vezes eu fico pensando que se a Univale tem, inclusive, a faculdade de medicina e tem uma residência, né? Que já pensei, por que não faz uma parceria, alguma coisa do tipo, para a gente ter um lugar, né, mais apropriado? Porque, na verdade, o Marieta, se a gente for ver a estrutura, ele não tem uma estrutura interessante, né? Para essas gestantes que estão em trabalho de parto, né? Inicial, né? Só para aquilo que é imediato. Tem muitas gestantes que são mandadas embora, pede para elas ficarem andando em casa. Por quê? Porque ele não consegue comportar essa quantidade toda. Até porque o nosso hospital ele acaba sendo referência para a ANF inteira, né? Não é só para Itajaí. Então, essas questões, assim, é que eu acho que são complicadas, assim, mais hospitalar. E a falta de profissional. Então, às vezes, eu tive uma médica que saiu 6 meses, né, porque ela entrou em licença, que ganhou bebê, e 6 meses eu fiquei não teve um médico que veio substituir. Eram médicos que vinham fazer algumas horas, alguns já colocavam que não ia atender gestante, né? A nossa salvação aqui é que a gente tem a ginecologista, que é aqui da regional, ela acaba atuando aqui na nossa unidade. Então, muitas vezes, a gente faz algumas consultas compartilhadas com ela, leva alguns problemas, mas ela não consegue, assim, dar conta dessa demanda toda que ela tem, né? De pré-natal, né? Nem nossa, nem da regional mesmo, né? Mas ela dá pelo menos um apoio pra gente, né? Mas eu acho que falta mão de obra, né? No Crescer, se a gente for ver, também tem a doutora Natália e tem a doutora Milene. Agora ela tá lá sozinha, então essa pontuação que eram 10 para ir pro alto risco, agora virou 15, porque ela não vai dar conta dessa demanda toda, né? Então, é como se a gente começa aqui na atenção básica a assumir uma responsabilidade que não é nossa, né? Porque a gente sabe que tem critérios que daí deveria ter profissionais que são qualificados, né? De maneira mais específica para estar atuando ali. E isso também deixa a gente insegura. Eu acho que essa rede, ela tinha que ser mais gordinha, né? Tinha que ter mais gente trabalhando, não só na enfermagem e na questão médica, né? Mas também de outros profissionais, né? Mais nutricionista, fisioterapeuta, farmacêutico, né? E que talvez não fosse nem só relacionado ao NASF, que dá bastante apoio pra gente aqui, mas também não dá conta de tudo isso, né? Então, precisaria de profissionais, talvez, que pudessem atuar de maneira mais específicas, né? Com ações mais específicas com algumas gestantes. Principalmente aqui, né, no Cidade Nova, que a gente tem uma demanda grande de gestante e muitas gestantes, né, com comprometimentos que são de alto risco, né? Que é uma gestação de alto risco. Acho que é isso. Ana, o que você acha do fato de Itajaí ser o modelo da Rede Cegonha? Então, na verdade, ela está só sendo modelo porque ela é o que está mais estruturado dentro da ANF, né? Acho que é ela e do Balneário Camboriú, talvez, né? Para mim, isso aí está me cheirando um pouquinho aquilo que a gente já viveu, né? Em 2006, quando começou a regionalização. Então, que era uma coisa de pactuação. E essa pactuação, ela tinha uma referência de começar a regionalização, onde tinha referência de 2 municípios, que já foi Balneário e Itajaí, que estavam mais estruturados. E a gente já viveu isso e não deu certo. E a gente viveu isso e a gente quis crescer. A gente quis sair disso, né? Então, assim, você ser referência para algumas coisas é uma coisa. Agora, do jeito que está o Planifica SUS,
que eu já comecei a entrar em contato e que não é muito claro, né? Porque assim, ó, onde é que a gente quer chegar com o Planifica SUS? Isso não tá claro, né? Se a gente vai estudar ou escutar alguma coisa do Vilaça, ele tem uma ideia em relação a isso, mas ele tem uma ideia bem idealizada, né? De alguma coisa que pode até ser top, mas essa não é a nossa realidade. A gente não tem aqui o Crescem, apesar da doutora Milena ser ótima, né? Uma pessoa super comprometida, gosta do que faz e tudo mais, ele é só uma. E isso não vai dar conta, né? Nem das nossas gestantes, que já não dá, né? E muito mais como exemplo do como é que deve funcionar a ANFRA inteira, né? Então, eu tenho um pouquinho de medo do que vai ser esse Planifica SUS, tá? Porque o que querem, onde que a gente vai chegar, né? Porque a gente não é um modelo, a gente não é um modelo, a gente só é um pouco melhor, tá? E daí também, como foi colocado algumas coisas que eu não entendi, mas pelo que eu entendi, essas pacientes sairiam agora, como a gente seria referência, elas sairiam dos seus locais, né, e viriam para cá. Por exemplo, eu consigo imaginar uma doutora Milena atendendo uma paciente que venha de Bombas, por exemplo, né, ou de Luiz Alves, e que ela chegue aqui sem o mínimo de exames, porque de repente uma atenção básica não fez, ou o médico se esqueceu, ou a enfermeira, ou que tenha ultrassom e tudo mais para fazer, para ela ter uma especificidade melhor, ela chegar do atendimento dela, e aí ela chegar, mandar essa paciente de volta lá para Luiz Alves, só dizer, não, faz isso, faz aquilo, ela vai acabar se comprometendo com essa paciente, né? E daí eu acho que isso me lembra isso que eu falei mesmo, assim, que era aquela coisa do passado, que a gente já viu que não deu certo, que a gente não consegue abarcar a ANFRA inteira, a gente não consegue ser referência. Então talvez a gente tenha que ver primeiro aqui, como que nós em Itajaí, né, vamos estruturar e ter alguma coisa relacionado à rede funcionando bem. Primeiro vamos deixar isso funcionar bem, né, para depois querer ser referência, porque do jeito que tá, eu não acredito, assim, né, fora que daí tem toda uma história de que é o pessoal que vem do Einstein, que a gente sabe que não são profissionais do Einstein, né, são profissionais que foram pagos pelo Einstein para estar vindo fazer essa capacitação, às vezes profissionais que podem ter experiência em outras coisas, mas às vezes não sabem nem da história do SUS, né, e então nem sabe que existiu, por exemplo, na regionalização em 2006, essa questão, né, de começar desse jeito que parece que é o que eles querem agora de novo, né? Então, a gente está sendo qualificado por quem, afinal, né? Até porque, talvez se a gente tivesse uma discussão maior, quando a gente se juntasse lá na Univale agora para fazer esse Planifica SUS, das nossas questões mesmo, como é que a gente tem que melhorar, né? Era o suficiente, não precisaria nem ser intermediado pelo Alberto Einstein. Muito grata, pessoal da residência. Essa é a Ana Maria, uma das enfermeiras mais faladeiras e melhores de Itajaí.